Olá, eu me chamo Bruno Bertoni, sou professor de filosofia. Hoje eu vou dar continuidade ao curso sobre a teoria dos quatro discursos, que é poética, retórica, lógica e dialética. Mas hoje falaremos especificamente da poética, né? Na segunda aula. Iremos abordar assuntos como o que é poesia e imitação, segundo Aristóteles, os meios técnicos da imitação, ritmo, linguagem, harmonia, os objetos ou qualidades que são as ações melhores, piores e semelhantes, os três modos de imitação, narrativo, dramático e misto, origem natural da poesia, classificação dos gêneros em poéticos, né? Tragédia, comédia e epopeia, tragédia versus comédia, diferença quanto ao tipo de erro, o erro trágico e o erro da comédia, o cômico, e a tragédia versus epopeia, os 6 elementos da tragédia, e o que é peripeteia, anagnórisis e catarse. São muitas coisas e muitos termos, mas a intenção aqui dessa aula não é a gente ficar perdido nesse tanto de terminologia nova, né? Eu vou apresentar aqui, mas a ideia é ter mais um vislumbre geral desses novos termos, mas a intenção dessa aula é que a gente tenha uma primeira compreensão dessa disciplina poética exposta por Aristóteles e que a gente consiga mais ou menos diferenciar a tragédia da comédia. Já seria em grande medida um bom êxito da aula, né? Quais são certos elementos que caracterizam o gênero trágico? Quais são certos elementos que caracterizam o gênero comédia? Mas não no sentido de conhecer cada um desses termos, que as palavras novas, quando nos aparecem, são difíceis de memorizar. Mas o sentido da aula será que se eu ver agora um filme que tem a estrutura de uma comédia, eu identifico? Será que se eu ver uma obra teatral, etc., que tem a estrutura de uma tragédia, eu consigo identificar? E aí eu já vejo uma primeira separação desses gêneros imitativos. Se a gente conseguir, né, buscar na memória exemplos disso, depois, quando a gente for fazer as atividades, de ter, né, essa distinção do que é trágico, do que é cômico, segundo os modos de Aristóteles, já será um grande êxito dessa aula. Então, para retornar um pouco do que a gente estava falando na aula anterior, né, eu tentei passar aqui com uma compreensão do Olavo, uma visão de conjunto dos gêneros, das disciplinas ou das ciências do discurso, né? Porque Aristóteles não escreve um texto sobre essas são as ciências do discurso, ele não faz isso, né? Isso é uma interpretação que a gente tira dos textos, né? E dá para tirar essa interpretação. Eu passei a visão do Olavo no livro Aristóteles Nova Perspectiva, mas antes do Olavo existe, no século XX, a gente teve esse esforço de tentar buscar essa síntese de uma ciência do discurso que enlace essas 4 disciplinas, né? Tem na escola francesa o Pierre Robin e Michel Meillet. Eles fizeram esse trabalho com teses diferentes, cada um dos 3 aqui, né? Para citar alguns, mas aqui hoje a gente não vai se ater muito a isso, né? Vou retomar só inicialmente um trecho da poética para vocês entenderem que essa questão da poética enquanto possível, esse discurso que trata das possibilidades, isso está de fato no texto da poética. Eu vou ler um trecho agora que está em 1451A, 1451A.
que é a paginação de Becker. Todo o texto do Aristóteles, no século XIX, Becker ele organizou e colocou uma paginação de canto. Então, se você está lendo a tradução em francês, em português, em espanhol, né, tem todas as referências ao texto grego. Isso facilita na hora que você vai ver um comentador, um comentário, a localizar no texto. Então, às vezes, vocês vão ver esse número, né? Avisando também que fica muito mais fácil acompanhar essa pequena aula que eu vou dar aqui se você pegar o PDF e abrir e ir baixando, porque em alguns momentos eu vou comparar as classificações de Aristóteles em quadros, e no PDF tem um quadro com a descrição. Então, às vezes eu vou estar falando de um quadro aqui, que se você estiver visualizando o quadro, fica mais fácil. Eu vou seguir como está no PDF, né? A sequência dos assuntos. Então, fica mais fácil se você tiver o PDF em mão. Então, apenas para ler uma passagem de 1451, onde Aristóteles enfatiza essa questão da poética como um discurso das possibilidades, né? Um trecho aqui, especificamente de Aristóteles, abre aspas. A obra própria do poeta, ou a arte própria do poeta, não é narrar as coisas que realmente sucederam, mas aquelas que poderiam ter acontecido ou que são possíveis. Ele está fazendo uma comparação entre o discurso do poeta e o discurso histórico. Quando o discurso histórico é fatual, né, o que o sujeito fez, o que aconteceu, etc., o do poeta é aquilo que poderia ter acontecido, né? Então é a possibilidade que interessa. E em outra passagem, inclusive, vai falar que nesse sentido a poética é mais filosófica do que história, justamente porque ele está falando do possível. É possível que aconteça com o leitor, né, com o espectador, ou é possível que aconteça com qualquer um, com todos. E nesse sentido, a poética é mais universal e por isso mais próxima da filosofia. Então, no começo aqui, primeiro eu vou falar de uma introdução da poética, né? Ele vai falar que é uma arte da imitação, uma arte mimética, mimesis, né? Que significa uma cópia. Essa cópia não é uma cópia literal. A poética copia, mas ela copia no sentido que ela representa. Então não é simplesmente copiar um padrão, mas um representar, né? Representar uma ação humana. E quando você representa, você copia no sentido de representar a ação humana, você extrai o que há de possibilidade, né? Você apresenta nesse discurso o que há de possibilidade, o verossímil possível, né? Sobre essa ação, e aí permite que o ouvinte, que o espectador, né, reconheça esse tipo de padrão poético. É a representação de estruturas humanas, um tipo de imitação, e aí ele vai distinguir esse tipo de imitação com 3 critérios. Um que ele vai chamar de meios. Quais são os meios dessa imitação? Que ele vai diferenciar em ritmo, linguagem e harmonia. Depois, qual é o objeto ou qualidade dessa imitação? Que ele vai falar das ações do homem, dos melhores homens, as ações dos homens piores e as ações dos homens semelhantes. E depois do modo, que é a narrativa, a ação direta ou a combinação. Meios técnicos de imitação. Então, o primeiro tipo que é os meios, que é o ritmo, linguagem e harmonia. Ritmo é a ordenação temporal. A poética tem um ritmo. Esse ritmo é a estruturação dos versos. A estrutura métrica é o ritmo, que é comum a esse gênero da poética. Toda a arte poética, independente de qual tipo de poética que a gente vai falar mais para frente, se é tragédia, se é comédia, se é epopeia, ela vai ter uma estruturação dos versos dela, que é o ritmo. Não, esse ritmo não é melodia, tá? O ritmo é a estruturação métrica do texto. A linguagem, lexis, é a escolha e organização das palavras. Nome, metáfora, estilo, sintaxe. O discurso poético,
e dramático tem, né, essa escolha das palavras, e a harmonia, que é a combinação sonora e musical, o canto, o coro. Às vezes você já leu algum teatro e viu a parte que é do coro ali, do canto, que completa a obra poética, né? Você tem uma parte que é a ação dos heróis, você tem a parte de narração e você tem um complemento do coro. Nem toda poesia tem harmonia, mas toda poesia tem ritmo ou linguagem. Então, ritmo, linguagem e harmonia. O Aristóteles classifica a epopeia como tendo ritmo e linguagem. A tragédia, ritmo, linguagem e harmonia. Então, a epopeia não tem a parte da harmonia. Já a tragédia e a comédia, além de ter o ritmo e linguagem, tem a harmonia, que no teatro grego, né, você tem então essa parte da música, do coro, que muitas vezes o coro faz o fundo, narra de forma musical a tragédia, os acontecimentos da tragédia e da comédia. Na epopeia não ocorre isso. Na epopeia só tem o ritmo em versos e a linguagem usada. Depois a gente vai pegar mais características para distinguir epopeia, comédia e tragédia, e isso vai ficar mais claro. 2.2 Objetos. Os objetos são as ações dos homens melhores, piores e semelhantes. Aqui vou ler um trecho da Poética 1447A, onde Aristóteles apresenta uma introdução a essa distinção. Os que imitam, abre aspas, os que imitam representam homens em ação. Então, imitar, né? A poética é uma arte da imitação. E quem vai imitar, além de ter a música, de ter o ritmo, né? Tem uma ação a ser imitada. Essa ação a ser imitada são homens que representam essa ação. E estes homens, eles são ou melhores, ou piores, ou semelhantes a nós. O texto da tragédia, que ele vai classificar como tragédia, ou que ele vai classificar como epopeia, os homens são melhores do que nós, melhores do que a média. Então, homens melhores, ações moralmente elevadas, de grande relevância, né? A ação de um grande herói, de um grande rei, são homens melhores. Gêneros correspondentes, a tragédia e a epopeia. A epopeia, por exemplo, as mais famosas gregas, né? A Odisseia e Troia. Então, tem o retorno do Odisseu, um tipo de ação de um homem melhor, Odisseu, né? Aqui exemplos: Édipo e Aquiles. Aquiles é um herói, um semideus, e Édipo, a tragédia do Édipo rei, ele é um rei, né? Homens piores. Então tem homens melhores, homens piores. Ação moralmente inferiores, ridículas, elas não são perversas, elas não são melhores ou piores de acordo com a valoração moral, né? Mas no sentido de que é mal ou bom, a comédia tem uma ação de homens piores, não é um semideus, né? Personagens cômicos. Então tem o teatro de Aristófanes, né? E no teatro de Aristófanes ele escreve comédias. Por exemplo, tem a greve do sexo. As mulheres estão indignadas porque os atenienses estão em guerra, os gregos estão em guerra, e elas querem que a guerra acabe, então elas decidem fazer uma greve de sexo. Então, veja bem, não é grande feito, não há algo de superior nessas ações, né? É classificado como
ações baixas, não no sentido que seja errado, mas que não é elevado, não é uma imitação elevada. E tem de homens semelhantes que estariam no nível da normalidade, né, do homem médio, ações cotidianas, verossímeis, sem elevação, né, não é um feito heróico, nem há um rebaixamento cômico. Personagens comuns. Northrop Frye, um crítico literário, tem aqui esse livro, Anatomia da Crítica. O Northrop Frye é muito famoso, né, no Canadá. Ele foi um grande crítico, vendeu muito livro, grande crítico literário no Canadá, um dos mais famosos, assim, é um nome muito forte lá. E no século XX ele vai estudar, ele tem passagens em grupos de pesquisa no estudo de Aristóteles nos Estados Unidos, e ele participa desses grupos e vai ficando influenciado pela obra poética de Aristóteles. Ele extrai da obra poética de Aristóteles muitos fundamentos para tentar fundar a sua ciência da literatura. Ele aproveita várias coisas de Aristóteles que estavam em sentido embrionário, né, que de certa forma já é apontado pelo texto da poética, mas ele amplia ainda mais, e uma dessas ampliações que ele faz é justamente para construir uma tipologia geral literária. Ele aproveita modos miméticos e ele amplia. Não é o assunto da poética do Aristóteles, aqui já é um debate já do século XX, uma ampliação, mas só para a gente ter uma noção assim, de que a obra ainda é influente e que Northrop Frye usa a poética em Aristóteles, enquanto uma ciência que tem uma fundamentação e não meramente como uma técnica, e amplia, né, esse arcabouço da poética Aristóteles, né, e eu vou dar exemplo aqui dos modos miméticos que Frye coloca na obra dele, Anatomia da Crítica, de 1957. Então, a gente viu só a ação do homem elevada, baixa e semelhante. Aqui, Northrop Frye ele faz uma tipologia literária e ele coloca 5 tipos. Modo irônico satírico. O herói, um personagem principal, é inferior a nós, ele é ridículo, ele está abaixo. Quando você pega uma sátira, sei lá, Two and a Half Men, né? Você vê os personagens do Charlie Sheen, né? O Charlie, ele é mais depravado do que a média. O irmão dele é mais folgado, mais incompetente do que a média. O sobrinho dele é mais burro do que a média. Então, é um modo irônico, né? Todos os personagens são distorcidos comicamente. Mimético baixo, herói semelhante a nós. Um texto, por exemplo, século XIX e XX, a literatura realista é tudo mimético baixo. Mimético elevado, herói superior aos homens comuns, mas sujeito à lei natural. Ele tem um feito, faz um grande feito, uma grande obra, né? Ele é mais do que a média, mas ele ainda é sujeito à lei natural. Romanesco, herói superior aos homens, mas não à natureza. São heróis lendários. E mítico, herói superior aos homens e à natureza, deuses. Então, tem, às vezes, o objeto da narração é o próprio Deus que age, né? Isso acontece nos textos religiosos. Então, ele amplia essa classificação e dá um sentido mais de uma tipologia literária. Mas isso mostra, assim, a influência da obra do Aristóteles, né? Porque Northrop Frye, ele cita Aristóteles, é influenciado por Aristóteles e usa a poética não só como uma técnica, mas como uma ciência, o que é interessante quando a gente pensa, né, na primeira aula, que a gente fala de 4 ciências do discurso, né? Poética, retórica, dialética e lógica, sendo que ocorre em muitos séculos, né, ocorre o fato de deixarem a poética ou a retórica mais de lado, os filósofos, e em períodos, por exemplo, na escolástica
ter bastante, explorar bastante dialética lógica, e em alguns modernos, como Kant, vai rebaixar, né, as outras três disciplinas, deixar só a lógica como a disciplina propriamente científica. Então, eu quis dar essa passagem de Northrop Frye para falar que no século XX ela volta. Northrop Frye não faz uma teoria dos quatro discursos, mas ele realmente usa a poética como ciência e vai ampliando essa capacidade que a poética tem de estruturar o texto narrativo e fundar uma disciplina de bases filosóficas para a literatura. Então agora a gente vai falar dos modos de imitação. A gente falou de modos de objeto ou qualidade, que é a ação do homem, e agora a gente vai para os modos de imitação narrativo, dramático e misto. Narrativo é uma ação contada, é uma narração, há um narrador, é epopeia. Então, qual é a característica da epopeia? Quando você vai, a Odisseia é um texto narrativo, você narra, né, as desventuras de Odisseu. Mesmo em alguns momentos onde o personagem fala, né, em certos trechos, o todo é uma narração em verso, né? É assim também no texto português, os Lusíadas. Eu não sei se vocês estudaram, mas no meu ensino médio era matéria obrigatória ler os Lusíadas, né? A gente lia, então você narra as aventuras dos portugueses, né? E Virgílio também faz isso com Enéas, vai narrar, né, a origem mítica de Roma através do herói Enéas. Dramático é uma ação em ato presente, não há narrador, então uma ação. Essa ação pode ser a tragédia ou a comédia, e esse é o sentido de drama. Drama, às vezes você fala assim, eu vou ver um filme que é um drama, que é um trem triste, sofrido, né? Drama, para Aristóteles, significa ação representada diretamente. Então, ela não é narrada, ela foi dramatizada, é um drama. Então, a gente tem esses dois tipos. Ou é narrado, ou é uma ação dramatizada, não há narrador, né, no estilo dramático, ou misto, que mistura, né, normalmente epopeia, quando o narrador vai dar voz ao personagem, aí você tem uma mistura de discurso, né, entre narrativa e o discurso e o drama. Origem natural da poesia, em certo momento da poética, né, em 1448, Aristóteles fala dessa característica da imitação. A imitação é natural, né? Há uma origem natural desde a infância da imitação. Quando você pega desenho para bebê, desenho para criança, isso fica muito claro, né? Como uma criança imita, como ela gosta da repetição. Quando você, por exemplo, Chaves, uma característica para agradar o público de crianças novinhas, bebês, é sempre ter aquele bordão que se repete. Então, no Chaves, o Kiko sempre vai bater no seu Madruga e falar que vai chamar a mãe dele. Esse tipo de padrão, na família Dinossauro, o Baby sempre repete, não é a mamãe. Esse tipo de padrão mostra, né, atinge o público bem infantil, e revela como as crianças, né, desde pequenas, gostam da imitação. O prazer, né, em reconhecer algo que já conhece e reproduzir, e Aristóteles menciona um pouco dessa origem. Classificação dos gêneros poéticos em tragédia, comédia, epopeia. Já falamos um pouco, né, agora dando mais detalhes. Tragédia, comédia e epopeia pertencem todas ao mesmo gênero, que é a poesia mimética, ou seja, a imitação da ação humana. Então, todas elas são imitações da ação humana. Todas elas são imitações das ações humanas, organizam a ação segundo uma forma, a
forma da comédia, a forma da tragédia, que a gente vai comparar as duas daqui a pouco, e produz um efeito afetivo cognitivo. Então, a tragédia produz um efeito no telespectador, que o Aristóteles vai chamar de catarse. E a comédia também produz um efeito no espectador. A gente vai ver essa diferença daqui a pouco. Na poética, Aristóteles apresenta a tragédia, comédia e epopeia como modos de imitação, né? Drama e narrativa. A diferença está na forma de apresentar a ação. Dramática, tragédia e comédia, como já mencionamos, e a narrativa é a epopeia. Tragédia versus comédia. Agora citando Aristóteles, 1448a. Os que imitam representam homens em ação, e estes são necessariamente melhores, os homens imitados são melhores, piores ou semelhantes. É daí que nasce a tragédia e a comédia, da imitação. Se são melhores, vamos falar de tragédia, e se são piores, vamos falar, ou baixa, vamos falar da comédia. Então, quanto ao gênero, tem uma tabelinha aqui no 2.6, você abre o texto, aí dá para ver. Gênero, poesia mimética, a tragédia é uma poesia mimética e a comédia também é poesia mimética, o mesmo gênero, é poeses, né? O modo da tragédia é dramático. O que significa dramática? Ação direta, não é narrado. Você está no teatro, você está vendo um filme, você está vendo os personagens falarem na sua frente, de forma direta. Não tem um narrador por trás deles. É isso que significa o modo ser dramático. E a comédia, tanto a comédia quanto a tragédia, tanto imitativo alto quanto imitativo baixo, o modo é dramático, não é narrado. E a epopeia? A epopeia difere, porque o modo da epopeia é narrado, não dramático, não é uma ação direta, é uma ação indireta, está sendo narrada por alguém, contada por alguém. Alguém vai contar para você quais são os feitos de Odisseu. Alguém vai contar para você quais são os feitos de Enéas. Mas no teatro a gente vê uma representação, né, do Édipo Rei, nós vemos uma representação do Hamlet, e aí a gente vê de forma direta os personagens falando. E a outra característica, diferente da epopeia, que a gente já viu, mas relembrando, é que na comédia e na tragédia grega vai ter a música, e no texto narrado não. Tipo de ação elevada e séria. A tragédia fala de uma ação elevada, ação grave e séria. E comédia, rebaixada, ordinária, que significa comum. E o valor da ação, dignidade moral e relevância existencial. A tragédia traz uma relevância existencial. E o valor da ação da comédia, abaixo do padrão de excelência humana. Tipo de erro. Tanto a comédia quanto a tragédia tem um erro, uma falha trágica. Vamos ver mais especificamente do erro, a respeito do erro depois. O erro na tragédia grave, a martia, e na comédia o geloion, é um erro leve, ridículo. O erro da tragédia ele é trágico, ele leva a, muitas vezes, morte do personagem, algo irreparável. E o da comédia é algo leve, que leva ao riso, né? Ao alívio cômico. Consequências do erro: sofrimento na tragédia, patos, e o riso na comédia. Efeito no público que é a catarse, quando ocorre a tragédia, quando a encenação está para encerrar e o mundo caiu abaixo do personagem, né? Ele sente piedade ou temor, e na comédia ele ri, é gargalhado. Então a diferença não é assunto triste, tragédia versus assunto engraçado, simplesmente, mas o nível axiológico, a axiologia o valor, nível de valoração da ação. A tragédia pergunta: o que acontece quando uma ação relevante falha? E a comédia pergunta: o que acontece quando uma ação ordinária, uma ação banal, se desvia do esperado? 2.7. Diferença quanto ao tipo de erro, que é a martia versus o geloion, né? Então, uma tabelinha para falar características desse erro trágico, depois a gente vai ver em exemplo. Tipo de erro: erro ou falha de julgamento,
na tragédia, né? Erro, falha de julgamento, falha prática, a falha grave, irreversível, conduz ao sofrimento, efeito no público, piedade dos acontecimentos, né? Se compadece com o que está acontecendo. Um exemplo, Édipo erra e arruína sua vida. Comédia, erro leve, desajuste, falha inofensiva, sem dano destrutivo, conduz ao ridículo. Personagem de Aristófanes se expõe ao ridículo, né? No caso que eu citei aqui foi do Aristófanes, A Greve dos Sexos. É uma comédia bem interessante, porque ela é pequena, leve, fácil de ler, né? Dá para ler numa tarde. E é interessante quando você pega tema em relação a tema sexual antigo, e você vai vendo como um texto do século IV a.C. brinca com isso, né? De forma leve, as situações que as mulheres ficam, elas estão fazendo, vários personagens estão fazendo greve de sexo, né? A cidade toda entra em greve de sexo, mas aí tem aquelas que não estão conseguindo se aguentar, e aí os homens também estão desesperados, e nisso a gente vai vendo fica mais claro e evidente ver que não é um gênero de imitação elevado, no sentido que a gente está vendo aqui, né? 2.8, tragédia versus epopeia, aqui eu vou falar muito pouco. Semelhança da tragédia com a epopeia. As imitações são sérias, né? Epopeia também, né? Não é um gênero baixo. Usam versos, podem pregar metáfora, mas a tragédia é mais concentrada, produz efeito mais intenso e realiza melhor a unidade, segundo Aristóteles. A tragédia para Aristóteles, isso vai mudar, né, nas tragédias modernas, mas ela visa uma ação que ocorre, uma unidade de tempo mais justa, né? Um período mais curto de tempo, e com esse período mais curto de tempo você tem um desenlace da ação humana mais concentrado e produz um efeito catártico maior. Agora, a narrativa está falando de tempos longínquos e histórias que se passam em vários períodos de tempo, e ela tem um efeito menos contundente, segundo Aristóteles. Então, tem um quadro comparativo aqui também entre tragédia, comédia e epopeia. Percebam que todos os gêneros poesia mimética, ou seja, que gênero é esse? É o gênero de imitação. E aí, tanto a tragédia quanto a epopeia são ações elevadas, e a comédia, ações rebaixadas ou ridículas. O tipo de agente: na tragédia e na epopeia, os melhores homens, e na comédia aqui está os piores. Modo: representação em ação da tragédia, representação em ação da comédia, mas a distinção aqui para a epopeia, que a epopeia é narrada, não é uma representação de ação, está narrando uma história longínqua que ocorreu. A extensão do tempo, como eu falei, da comédia e da tragédia, ela é limitada. Da epopeia são falando de vários tempos longínquos, ela é ampla, e por ela ser ampla, ela tem um efeito menor do que a tragédia, segundo Aristóteles. Os 6 elementos da tragédia. Uma coisa importante da poética é que a poética, no começo do livro, ele fala alguma coisa da comédia, da tragédia, da epopeia, mas a parte que ele iria esmiuçar a comédia se perdeu. A gente tem mais o desenvolvimento da tragédia, mas da comédia não tem tanto elaborado assim. A obra foi perdida, então a gente acaba, os comentadores, né, e os outros autores acabaram completando com outros trechos, outros conhecimentos da época, e não necessariamente temos o texto de Aristóteles sobre isso. Então, mas a tragédia o Aristóteles realiza sobre a tragédia de forma mais minuciosa a classificação dela. Ele coloca 6 elementos da tragédia: o enredo, o caráter, o ethos, pensamento, dianoia, linguagem e música e espetáculo. São os 6 elementos
Tá aqui uma tabela, né, para vocês em 2.9, enredo, organização racional da ação imitada, estrutura, então eu coloco o começo do enredo, o meio e o fim. Tá? Todo enredo tem um começo, meio e fim, essa é a parte mais importante dos elementos. É o enredo, é a alma da tragédia, pois a tragédia imita ações, não pessoas isoladas. Então, uma ação humana, né? O sujeito tem um começo, meio e um fim. A gente vai usar mais para frente o exemplo de Hamlet. Hamlet, como começa a peça, né, do Shakespeare, um fantasma está rondando o reino, né? Alguns guardas vão conversar com esse fantasma. O pai, o rei, morreu, o pai do Hamlet, e ele começa a ter contato com esse espírito do pai dele, e aí ele vai descobrindo coisas, né? O tio dele tá para casar com a mãe dele, fazendo isso às pressas, e ele vai descobrindo cada vez mais que o tio dele estava armando tudo isso para matar o irmão e casar com a mãe e obter o reino. Então ele vai tendo toda a descoberta disso. Você tem então um enredo narrativo com início, com meio e fim, que é quando ocorre, né, no desenlace da tragédia. Caráter, o ethos, disposições morais dos agentes, conhecidos por suas escolhas, está sempre subordinado ao enredo. Então, o personagem tem uma disposição moral que é subordinada ao enredo, é o caráter. O pensamento, ideias, juízes, argumentos expressos no discurso. Linguagem, forma verbal da expressão trágica, escolha de palavras, clareza, estilo. Músicas, elementos sonoros que tem na obra, né? Música, o coro, né, completa a tragédia e a comédia. E o espetáculo, aspectos visuais da encenação. Eficaz emocionalmente, mas o menos próprio da poética é a montagem dos aspectos visuais e dos elementos do palco, etc. Né? 2.10, peripeteia, anagnórisis e catarse, são três conceitos também trabalhados na poética. O que é peripeteia? A reversão da ação para o seu contrário. Quando você está tendo a representação dramática de uma tragédia e de repente você tem uma reversão da ação, ocorre segundo necessidade ou verossimilhança. Marca mudança decisiva do curso dos acontecimentos. Por algum motivo, o curso dos acontecimentos muda repentinamente, é chamado de peripeteia. Anagnórisis, passagem da ignorância ao conhecimento. Quando algo é revelado para o personagem, né, ele cai a ficha dele, ele entende algo que normalmente é uma consequência da peripeteia. As ações têm uma mudança, elas têm uma variação de sentido, e de repente, com essa mudança, ocorre, né, essa consciência do personagem para algo, né, uma revelação que ele capta. E catarse já é o efeito provocado no público, né? Efeito próprio da tragédia, que é a purificação, alívio do temor e da piedade por meio da contemplação da ação trágica. Um exemplo aqui em Hamlet, e aí eu vou comparar Hamlet com As Branquelas. Eu coloquei As Branquelas, que eu sei que é um filme que muita gente no Brasil viu, ao invés de colocar Aristófanes, porque eu acho que assim talvez fica mais claro como exemplo, porque todo mundo tem essa referência. Então, em Hamlet, o erro é grave e produz consequências irreversíveis, conduzindo à morte ou colapso da ação. Em As Branquelas, o erro é ridículo. O engano gera riso e constrangimento, mas não destruição. Por isso, Hamlet é tragédia, As Branquelas é comédia no sentido aristotélico. Então, vamos ver a tabela do 2.10, onde eu pego esses conceitos que a gente falou hoje e vou classificando tanto Hamlet de um lado quanto As Branquelas do outro. Então, tipo de ação do Hamlet: ele é o príncipe, ele é o filho do rei, ele tem que, de certa forma, conseguir salvar o reino. É algo difícil e uma ação elevada, né?
grave, tá? O tio dele matou o pai dele, ele precisa fazer justiça, né? Ele é a felicidade ou tristeza, assim, a fortuna do reino depende das ações dele, né? Então ele não é um qualquer, ele não é um ordinário, é uma pessoa que diretamente está envolvida com os rumos que o reino pode tomar, é uma ação elevada. As branquelas, né? Você tem os policiais disfarçados, uma ação ordinária, rebaixada. Objeto de imitação, ação séria com consequências irreversíveis. Quais são as consequências irreversíveis? É a destruição ou não do reino. E as branquelas, a ação ridícula, boba, né? Sem dano real. Tipo de erro é a amartia, que é o erro trágico, a falha trágica, e as branquelas geloion, que é um erro mais leve, o erro da comédia, o erro cômico. Natureza da falha, indecisão prática. O herói trágico, né, o personagem trágico, ele tem um erro, uma falha trágica. No caso de Hamlet, eu não sei se você já viu, leu, né, ou viu algum filme, o Hamlet, que tem a frase, ser ou não ser, eis a questão, o Hamlet, ele vai percebendo, ele vai captando, né, que o tio dele está tramando, que o tio dele está cometendo injustiças, que o tio dele está enganando todo mundo, ele vai captando isso, só que ele vai pensando, planejando e não age. E à medida que o Hamlet vai pensando, planejando, né, filosófico demais, não coloca em prática, a tragédia vai se formando para um resultado irreversível. Então, qual é a falha? O personagem da tragédia tem uma falha trágica. Qual que é a falha trágica do Hamlet? É a hesitação. Ele pensa demais, ele não é um cara da ação. Ele enrola, ele procrastina. E por conta disso, né, por causa dessa falha trágica, ocorre, então, o desfecho, que é ruína do herói, né? Consequência, morte e colapso. A natureza da falha, indecisão prática. Pulei aqui. Então, a natureza da falha é uma indecisão, ele não toma atitude, ele fica remoendo, pensando, meditando, refletindo e não age, que ele teria que matar o tio dele, impedi-lo de continuar executando o plano dele. Já na comédia, a natureza da falha nas branquelas foi um disfarce, engano social. Eles disfarçaram de duas loiras, patricinhas, né? E foi um engano social. Essa que é a natureza da falha. Qual que é o que faz com que mova toda a ação cômica do texto? O fato de que eles estão fantasiados de loiras, né, patricinhas, eles são homens másculos, né, policiais e negros. Então é uma discrepância muito grande. E com isso ocorre a peripétia, que é quando o personagem, a ação muda, né? Ela vira, e aí, no caso de Hamlet, essa conduz à destruição, no caso das branquelas, conduz ao desmascaramento. O anagnórasis é a questão da comédia das branquelas, é reveladora e cômica, né? Quando o personagem ele compreende o que está ocorrendo, quando cai a ficha, ele toma consciência. Nas branquelas, o que ocorre é quando fica sabendo que há um disfarce, que elas na verdade não são as patricinhas, o que acontece com o meio, com o público? Há uma revelação, é cômico. E no caso da tragédia é tardia e fatal. E as consequências? Consequências, morte e colapso, no caso de Hamlet. Nas branquelas, vergonha e riso.
Desfecho: ruína do herói na tragédia Hamlet. Nas Branquelas, restauração da ordem, né? Eles são reconhecidos como policiais, vão prender os criminosos, etc. Efeito no público: quando você está vendo a tragédia, piedade e temor. Nas Branquelas, o efeito que causa isso é riso. O modo mimético: dramático nos dois casos, porque são uma encenação, não é uma narração. Então, aqui é um resumo da aplicação desses termos na tragédia de Shakespeare, Hamlet, e nas Branquelas, o filme hollywoodiano. O que a gente precisa captar aqui? Então, tem vários termos, eu falei que não precisa captar todos, né? E é uma primeira apresentação sobre isso, né? A gente tem que entender que existem gêneros de imitação mimética. Em primeiro lugar, tem gêneros de imitação mimética, né? Tipos de imitação mimética. A poética, né? O gênero de imitação e o gênero de imitação da ação do homem. E aí tem características distintas desse tipo de ação. A gente viu a ação elevada, que é a tragédia epopeia, a ação baixa, que é a comédia. A gente viu que uma é um drama, que é a ação dos personagens direta, e a outra é indireta, que é a epopeia, é uma narração. A gente viu, além disso, que tem meios: o ritmo, linguagem e harmonia. Ritmo e linguagem tem tanto na comédia, quanto na tragédia, quanto na epopeia. Já a harmonia, que é a musicalidade, não tem na epopeia, mas tem no teatro grego, tem na comédia e na tragédia. Modos: narrativa, ação direta, a gente já falou, né? A combinação dos dois. Então, basicamente, é isso. Eu quero que você compreenda que a história, a imitação, pode ser uma narrativa, como na Odisseia, ou os Lusíadas, ou pode ser uma representação, no teatro, uma comédia ou tragédia, ou no filme que você assiste, ou na série que você vê. Por exemplo, uma série Todo Mundo Odeia o Chris, ela é uma comédia. Com exemplos de tragédia, acaba que a gente vê menos tragédia hoje no cinema, mas os textos clássicos, Édipo Rei, antigo, dos gregos, Shakespeare tem Romeu e Julieta, é bom lembrar, né? Romeu e Julieta, a gente tem essa imagem do Romeu e Julieta, tem repaginações infinitas do Romeu e Julieta, que é o amor proibido. Então, Romeu é apaixonado por Julieta, né? E o que ocorre com Romeu e Julieta? Eles são de famílias rivais. E aí falam para o Romeu, a Julieta vai estar na festa tal, a festa de uma família rival. Vamos? O Romeu fala, vamos. Tudo que acontece na tragédia de Shakespeare, Romeu e Julieta, o Romeu, ele é abrupto, ele decide fazer. Qual que é a falha trágica do personagem? Qual que é a falha que leva à tragédia dele, que é a morte? É justamente ser impulsivo. Ele é o oposto do Hamlet. O Hamlet pensa demais, procrastina demais, planeja demais. Ele vai vendo, vai descobrindo o assassinato do pai dele, vai descobrindo o plano do tio dele, vai meditando até quando chega numa hora que já não tem nada que ele possa fazer, que ele enrolou muito. E Romeu é o contrário, ele sempre de forma abrupta vai tomando decisão, e isso leva até com que ele vê a Julieta atordoada e resolve tomar o veneno e morre também. Então tudo que ele faz é impossível, ele é uma falha trágica também, oposta de Hamlet. Então o que a gente precisa de forma geral ter dessa primeira análise que a gente teve aqui, esse primeiro vislumbre da poética? Entender, né, que a poesia é um gênero imitativo, ele imita a ação humana, a ação que tem um personagem, tem um começo, meio e um fim. Ele, se é um gênero alto, tragédia; se é um gênero baixo, comédia, que aí tem as características também da falha, a falha trágica, e vai provocar
uma catarse do público, a gente vai ficar comovido, né, com a tragédia. A comédia não, ela provoca o riso, a falha da comédia, ela é leve, ela não leva um erro irreparável, irreversível, né? Então, captar esses elementos distintos para quando for ver um filme, saber, né, ou começar a prestar atenção, será qual que é a ação que está sendo narrada aqui? Qual que é o começo, meio e fim? Ou qual que é a jornada desse personagem? E o desenlace é trágico e ele vai provocar uma catarse, ou ele é cômico que vai provocar o riso? Esses primeiros elementos eram o objetivo para a gente ter com essa aula e também, né, captar dessa forma o exercício dessa disciplina, que se trata, né, de uma disciplina da possibilidade humana, do possível, e do possível tratado nas disciplinas literárias como gênero imitativo, que aqui a gente viu um pouquinho de tragédia, comédia, epopeia. É isso, muito obrigado, e depois de amanhã eu vou inserir a aula sobre retórica. Até mais.